A Brasil Paralelo, ela tentou diversas vezes fazer com que o artigo da Wikipedia dela fosse mais interessante sob a visão da própria Brasil Paralelo. E aí, eu quero trazer para vocês esse fio da Brasil Paralelos comentando sobre isso, quando esse caso aqui aconteceu, né, da pressão da Brasil Paralelo para que os editores da Wikipedia e a própria Wikipedia, né, fizessem um artigo que não constassem as visões de que a Brasil Paralelo faz revisionismo histórico, é aliada da extrema-direita, né? E tudo isso que está muito bem descrito em fontes. Por que eu estou trazendo isso? Porque originalmente na campanha do Brasil Parasita eu iria fazer um vídeo sobre esse assunto e eu acabei não fazendo. E quando eu fui fazer esse vídeo, o artigo da Wikipedia ele era relativamente favorável a Brasil Paralelo, né? Ele fazia com que esses pontos que são negativos da Brasil Paralelo, né, eles estivessem mais ao final do artigo ou mais escondido. O interessante é que isso estava assim por conta de coisas que a gente vai narrar aqui no desenvolver desse vídeo. Mas eu tenho uma grata surpresa para mostrar para vocês no final do vídeo, tá? Então vamos ver essa história, vamos passar por ela. Ela tem várias etapas. A gente vai ver como a Brasil Paralelo, né, fazia e faz pressão para a mudança desses artigos e se isso deu bom ou não. Então, gente, vou começar aqui, ó. O pessoal da Brasil Paralelos, em 2022, tá? Esse rolê que eu tô narrando aqui, ele aconteceu de 2020 até 2022, mais ou menos, tá? Quando houve um processo, tá? A Brasil Paralelo processou a Wikipedia e alguns editores específicos, alegando que eles estavam prejudicando a Brasil Paralelo, né, com os artigos da Wikipedia. É muito importante colocar uma coisa, gente. Ter um artigo na Wikipedia que seja favorável a você é uma coisa boa. A Brasil Paralelo não é otária, eles sabem muito bem disso. E é obviamente que eles querem que o artigo da Wikipedia seja algo que exponha a narrativa deles, né? Só que a Wikipedia tem regras. Dá pra gente fazer uma live inteira discutindo problemas que tem na Wikipedia, mas a Brasil Paralelo ela questionava informações que tem muita fonte, entendeu? Não é que tem uma fonte ou outra, tem muita fonte. O artigo da Brasil Paralelo é um daqueles artigos que tem páginas e páginas de fontes, tá? Então vamos lá. Conversamos com um experiente editor da Wikipedia para entender como a Brasil Paralelo tentou manipular as informações na Enciclopédia Livre. Primeiro tentando editar informações via editores anônimos, depois via judicial e finalmente de forma muito suspeita através do editor Rodrigo Padula. Aqui eu estou lendo as postagens do Brasil Paralelos, tá? Em 2020, tá? Eles tentaram mudar completamente o tom de artigo com edição de editores novatos, ou seja, editores que estavam cadastrados há pouco tempo na plataforma e com poucas edições na plataforma, e IPs. IPs, né, são editores na Wikipedia que não estão logados na Wikipedia, não tem conta. Nessa época, o artigo da Wikipedia da Brasil Paralelo, ele não era protegido. O que acontece na Wikipedia? Qualquer um pode entrar e editar artigos na Wikipedia. Só que artigos que têm um potencial de serem vandalizados ou que possa haver brigas de editores, eles tendem a ser protegidos para que somente editores antigos ou editores cadastrados possam fazer essa edição. Nessa época aqui, em 2020, o artigo da Brasil Paralelo, ele era liberado. Qualquer um podia editar. Ele era um artigo mais simples sobre a Brasil Paralelo, mas já destacando aqueles pontos que a Brasil Paralelo tenta se ocultar.
A Brasil Paralelo é alinhada à extrema-direita. A Brasil Paralelo, né, tem vários artigos denunciando o revisionismo histórico da Brasil Paralelo. Então, tudo isso já estava nos artigos e a Brasil Paralelo não gosta disso. A Brasil Paralelo tenta se pintar como uma empresa. E, portanto, uma empresa é neutra. É isso que eles se pintam, tá? A gente sabe que neutro nem sabão é. Muito menos a Brasil Paralelo, tá? Então, eles tentam vender essa ótica. Eles tentam empurrar isso para cima da gente. E eles estavam tentando fazer isso, né, dentro da Wikipedia. Porque para muita gente a Wikipedia tem realmente essa questão de autoridade. E aí, ó, aqui tem algumas imagens, né? Por exemplo, de que o editor aqui, ó, tentou colocar esse texto na época da Wikipedia. Entretanto, cabe a ressalva de que os meios universitários brasileiros estão, em geral, dominados por ideologias de esquerda, como aquelas alinhadas ao marxismo e ao gramscismo, marxismo cultural, considerando as inclinações comumente defendidas por acadêmicos brasileiros, que incluem até mesmo o apoio à ditadura venezuelana, tá? Percebem o tipo de chorume que eles tentaram colocar na Wikipedia? Isso daqui não tem fonte nenhuma, tá? Isso daqui não é um retrato da realidade. Marxismo cultural nem existe, tá? Então, essa daqui é um exemplo de edição do que eles tentaram fazer. Tentaram colocar de uma maneira positiva para quem olhasse ali, de que a Brasil Paralelo combatia isso, né? Fonte Times New Roman. E, gente, quando não tem fonte, rapidamente isso é derrubado na Wikipedia. Tentaram meter um protocolo dos sábios de Sião na Wikipedia. Praticamente isso. Olha a outra ediçãozinha aqui, ó. Brasil Paralelo é uma empresa de produção cinematográfica brasileira cujo conteúdo é alinhado, busca resgate dos grandes clássicos do conhecimento mundial, produzindo filmes, séries e cursos. Fundado em 2016, é caracterizado como mídia independente. Gente, eu não preciso nem argumentar muito o quão isso daqui não é verdade. Não existe ninguém sem viés ideológico. Não existe ninguém sem pautas políticas. Uma empresa defende interesses. A Brasil Paralelo não é uma empresa de produção cinematográfica independente. A Brasil Paralelo tem viés, um viés de extrema direita, né? E reforço, como eu já falei, com vários materiais acadêmicos demonstrando a prática de revisionismo histórico. Isso daqui não encontra respaldo na realidade. E era o que se tentou colocar no artigo da Wikipedia. E aí, gente, esse trecho aqui é interessante. Nessa época, quando se editava o artigo da Brasil Paralelo na Wikipedia, como ele não estava protegido, essas alterações elas já entravam em vigência e ficavam dessa maneira para quem consultasse o artigo. Só que alguns editores zelosos já estavam observando nessa época esse comportamento estranho de edição e começaram a se mobilizar para parar com isso. No contexto da Wikipedia, isso é considerado vandalismo, tá? Porque você não pode alterar um artigo da Wikipedia colocando informações que não são verdade ou que carecem de fontes para comprovar aquilo que você está colocando dentro da Wikipedia. E aí, rapidamente, esse pessoal ia lá e desfazia a mudança. Aqui tem um artigo, depois que eu posso colocar para quem ficar curioso em relação ao funcionamento disso e alguns detalhes em relação a isso. Mas o que interessa para a gente é a continuação disso daqui e um passo intermediário que tem aqui, que eu vou contar para vocês, que é o seguinte. Nesse processo de edições, lembrem-se que tem editores que eram cadastrados e editores que já tinham no seu rol edições. Dentro da Wikipedia, você vai achar editores e editores lá dentro. Você vai achar editor terraplanista, tá? Eu sei que parece um absurdo o que eu vou falar, mas sim, tem editor que só pelos posicionamentos nas discussões de artigo, dá pra você apontar o dedo na cara dele e falar, meu, você é terraplanista, entendeu? E o cara é editor com não sei quantos mil artigos editados na Wikipedia. Tem editor ali de longa data, que tem muito poder na Wikipedia, de extrema direita, entendeu?
que defende determinadas narrativas e que é muito inteligente. Porque, por exemplo, ele sabe que tentar colocar a narrativa dele num artigo não vai dar muito certo. Mas ele sabe, por exemplo, que se ele apagar determinados trechos de artigos de figuras à esquerda ou de assuntos à esquerda, vai funcionar. Então, por exemplo, tem determinados editores lá dentro de extrema-direita que eles ficam procurando, né, lacunas em artigos que exponham uma ideologia mais à esquerda ou figuras alinhadas mais à esquerda para ir apagando sob a desculpa de carece fontes ou de que aquela personalidade não é uma personalidade para estar na Wikipedia, tá? A gente tem camaradas nossos, do nosso campo, que já deram entrevistas em televisão, que já foram citados, né? Que tem toda a relevância dentro daquilo que se pede para ter um artigo na Wikipedia e não o tem porque essa galera atua para sempre apagar esses artigos. E conseguem, porque eles têm um poder muito grande lá dentro. Eu tô fazendo essa parte só para demonstrar para vocês de que não existe nada neutro. Muito menos a Wikipedia, muito menos os editores da Wikipedia. Literalmente queimando biblioteca. Ótimo, Letícia. O literalmente queimando biblioteca é perfeito aí, né? É uma biblioteca digital e se eles apagam um artigo de relevância, é uma queima de biblioteca mesmo, tá? Eu não quero entrar nesse rolê, porque esse rolê de apagar perfis de personalidades do nosso campo dá um vídeo e um assunto específico. E para puxar essa capivara, é bom eu ter os logs da Wikipedia, as coisas, porque é botar um dedo na cara muito grande, né? E correr, né? Chance de um processinho aí, né? Se não tiver muito bem documentado. Mas eu vejo isso acontecer mensalmente e eu vou trazer isso para vocês. Eu vou trazer ainda um vídeo sobre isso. Eu sei vários artigos que foram excluídos dessa maneira, alterados dessa maneira, né? Enfim, vamos lá. Por que eu fiz essa parte? Porque nesse período aqui começou uma guerra de editores no artigo da Brasil Paralelo. Editores alinhados à extrema-direita, editores, gente, que quando você vai consultar as edições desses editores, eles batem no peito para falar que são neutros, tá? E a gente sabe que quem bate no peito para falar que é neutro, a gente sabe para que lado que ele pende. Não existe ninguém neutro. E se a pessoa bate no peito para falar eu sou neutro, né, pende para a direita. Não tem erro. Então, esses editores que se diziam de forma isenta, tentando editar o artigo da Brasil Paralelo, né, para deixar ele mais palatável para o que a Brasil Paralelo gostaria que esse artigo fosse, perderam essa disputa. Por quê? Perderam por motivos óbvios dentro das regras da plataforma. A Wikipedia preza a fonte e não se utiliza de fontes em que o próprio autor do artigo ou coisa do tipo fale dele. Então, por exemplo, esses editores, eles queriam empurrar a visão da Brasil Paralelo linkando ou para a própria Brasil Paralelo como fonte ou para sites que não são jornalísticos, blogs, sabe sites que não tem rigor ali no que na análise que fazem para ser utilizado de fonte, eles tentavam fazer isso. E aí o lado que venceu, obviamente, que é o lado que colocava os problemas, né? O problema não, que colocava o posicionamento político da Brasil Paralelo, que colocava o negacionismo histórico no artigo, venceu porque tinha fonte. Tinha fonte acadêmica, tinha fonte de jornal, tinha fonte de jornal do Brasil, do exterior, né? Da Lua, se precisasse, achava também. E aí que a gente vem para esse vídeo aqui, né? Do Lucas Ferrugem. Ele é um dos donos, né, da Brasil Paralelo. E aqui eu vou deixar ele falar. Ele fala por si só, entendeu? Quando é mentira, a gente entra com o processo instantaneamente. A gente tem um grupo com os nossos advogados, a gente só encaminha a matéria e eles processam. Então a gente entra instantaneamente com o processo. A gente tem uma verdadeira máquina jurídica de processo. Até hoje não perdemos nenhum e vencemos mais de 20. Quando é mentira, a gente processa. O que é mentira para eles? Essa é a grande pergunta, entendeu? O que é mentira para eles? Porque uma empresa que tem acadêmicos e mais acadêmicos
documentando o revisionismo histórico que é produzido pela Brasil Paralelo, a gente tem que perguntar qual que é o significado de mentira para eles? É a verdade? Entendeu? Será então que eles processam aqueles que falam a verdade? Fica a dúvida aí, fica a pergunta no ar. Então o que eles fizeram? Eles processaram a Wikipedia e alguns editores. E aí, como o Brasil Paralelos coloca aqui, né? Como o artigo ele estava todo editado, né, apontando para artigos acadêmicos, para matérias de jornal, para tudo certinho, a chance da Brasil Paralelo vencer um processo desses é praticamente nula. Mas não muda, né, a pressão judicial que é feita, né, em cima das pessoas. Além disso, o processo, por exemplo, ele queria a quebra do sigilo telemático do editor da Wikipedia. A Brasil Paralelo queria que o juiz obrigasse a Wikipedia a dar os dados de acesso desse editor. Porque esse editor, né, ele não é anônimo porque ele tem usuário e senha lá, mas você não sabe quem ele é, né, no mundo real sem que a Wikipedia entregue isso. Então, a Brasil Paralelo queria os dados desse editor para poder ir para cima desse editor. Só lembrando, um editor que fez o seu trabalho lá dentro. Um editor que pegou e reverteu alterações que eram fantasiosas. Ou que colocou fontes, né, confiáveis no artigo. E aí, nessa época, a produtora, os seus fãs, né, concentraram esforços na internet para criticar a Wikipedia. E como o próprio Brasil Paralelo colocou aqui, desculpa, o Brasil Paralelos, com impulsionamento, ó, no YouTube, tá vendo? Ó? Mais uma vez houve onda de ataques tentando descaracterizar o artigo, porque o objetivo, gente, é deixar, de novo, o artigo palatável. Ele não precisaria ser um artigo endeusando a Brasil Paralelo, mas eles querem vender aquilo que eles tentam vender. Todo mundo aqui que já tomou propaganda da Brasil Paralelo sabe, eles tentam se vender sempre como imparciais, isentões, tá? Vocês sabem disso. Quem já viu uma publicidade da Brasil Paralelo sabe que o que eles tentam passar pra gente é que nós somos livres de ideologia. Reforço, quando você se acha livre de ideologia, você é de direita ou de extrema direita. Não tem segredo. Não tem segredo. E eles fazem isso muito bem feito. Esse é um ponto. É muito bem costurado. É muito bem amarrado. Todo mundo que já viu o trailer da Brasil Paralelo sabe que eles sabem produzir esse material. Então, a grande função do artigo da Wikipedia seria essa, né? Seria ser um artigo que desse esse verniz de neutralidade. O que incomodava a Brasil Paralelo é a associação dela à extrema-direita e ao revisionismo. Olha essa imagem aqui, por exemplo, de uma revisão. Ó, diversos erros. Associar à extrema-direita, revisionismo. É um exemplo aqui de uma tentativa de edição de supressão, né, de informações da Wikipedia, né, e o cara reclamando que a Brasil Paralelo não seria, né, de extrema-direita, não praticaria o revisionismo, tá vendo? Deixa eu pegar uma outra coisa. Aqui parece que houve né, segundo a edição, tá, que fique bem claro, segundo a edição, né, o editor da Wikipedia diz que ele foi assediado, né, no e-mail dele, tá, porque ele estava editando o artigo aqui e ele teria sido nas palavras que estão escritas na edição, tá, isso daqui tá lá no histórico da Wikipedia, de que ele teria sido, né, intimidado por algum militante da Brasil Paralelo, né, tô só lendo aqui o que tá escrito aqui. E aí, gente, o que aconteceu? O artigo, ele continuou sendo editado e ele passou a ficar cada vez mais suavizado. Ele ainda continha algumas informações do viés ideológico da Brasil Paralelo, ele ainda continha informações do revisionismo histórico, mas elas cada vez mais iam para o fim. Iam sendo escondidas, tá? E aqui entra uma questão interessante, segundo a Brasil Paralelos, tá? Mesmo com esse processo de suavização, segundo a Brasil Paralelos, entra na história aqui o Rodrigo Padula, apontado por editores
da Wikipedia como suposto de receber da empresa para realizar edições positivas na Wikipedia. Para poder falar disso, precisa narrar um pouquinho do Rodrigo. Então, o Rodrigo ele já foi um editor da Wikipedia, ele era inclusive remunerado para fazer esse trabalho, remunerado pela fundação da dona da Wikipedia. Esse programa ele continuou, né, no programa de remuneração e depois de uma outra forma de remuneração até 2017. Em 2018, esse grupo de editores dele, né, que faziam esse trabalho remunerado pela Wikipedia, é desreconhecido pela Wikipedia, impedindo o recebimento, né, desses valores. Então, ele praticamente cessou de ser editor da Wikipedia até março de 2021. E aí, nesse meio tempo, as edições que ele fazia eram de artigos menores, né, de tecnologia, marinha. Quando ele retorna em 2021, ele retorna editando artigos de grandes empresas. E aí a Brasil Paralerdos coloca aqui, né, que ele editou Magazine Luiza, Toyama do Brasil, Adega Cartucha, né, uma coisa no mínimo atípica. E aí, editores, né, experientes que a Brasil Paralerdos contatou desconfiam que ele estava prestando consultoria para empresas de como se posicionar bem na Wikipedia. O que acontece? Não existe problema de você editar o seu artigo na Wikipedia, mas você não pode fazer autopromoção. Então, ter a consultoria de um editor que sabe dessas regras faz com que uma empresa consiga, por exemplo, fazer a promoção sem ser autopromoção pelas regras da Wikipedia, sacam? Então, esse é o grande interesse. Há um mercado para isso. Há um mercado para posicionar a sua empresa dentro da Wikipedia com um artigo que lhe seja favorável e não seja considerado autopromoção dentro das regras da plataforma. Então, sim, há um mercado para isso. Há empresas que prestam esse serviço. Ele não é ilegal, que fique bem claro, mas ele é, né, dentro de tudo no capitalismo, ele é uma linha bem tênue aí e bem complicada, né? Dentro aí do mínimo que a gente possa discutir de moralidade nisso daqui, tá? E aí, gente, vindo desse cenário, então, que ele editava artigos de empresas, ele passa a editar o artigo da Brasil Paralelo. E aí ele começa a reclamar, né, da imparcialidade, ele começa a reclamar da forma como o artigo está escrito, entendeu? Então ele começa a reclamar de determinadas palavras que são usadas dentro do artigo, que tem respaldo, mas ele, né, quer dar aquela suavizada. E isso é importante. Mais uma vez, a Brasil Paralelo não tem como esconder a realidade que ela pratica. Mas, se ela suaviza a realidade do que ela pratica, ou se ela consegue empurrar para debaixo do tapete a realidade que ela pratica, isso se torna mais palatável. O artigo da Wikipedia, né, se torna mais interessante. Então, ó, ele começa a fazer coisas, por exemplo, pessoal, sobre as atividades da empresa, creio que devemos levar em conta aquilo que a empresa registra como suas atividades econômicas. Fiz a pesquisa pelo CNPJ e com essas infos atualizei aqui no Wikidata algumas informações. Gente, o que a empresa coloca no cadastro do CNPJ e o que ela faz na prática não precisa estar conexo, tá? Se você puxar o CNPJ de qualquer empresa, tem empresa que atua em 72 ramos diferentes. E no final do dia, ela só é padaria. Então, isso daqui é o que eu tô falando, né? É mais uma forma de suavizar o artigo. Porque ele, editor experiente, sabe que ele tem fonte. Tá no cadastro CNPJ da empresa, né? É uma informação pública. Não tem nada de errado nessa informação. Só que, mais uma vez, a informação ela não é falsa. Mas não importa o que a empresa, né, faz em relação a questões fiscais. O que está sendo discutido no artigo é viés ideológico que ela afirma não ter e todo mundo sabe que ela tem. Revisionismo histórico, que tem artigos e mais artigos de que ela pratica, né? Então, ele vem tentando fazer isso com informações verdadeiras, mas que não acrescentam em absolutamente nada para contar a história da empresa, para contar aquilo que tem que estar no artigo dela sobre a empresa. Por vezes, as edições de Padula alcançam patamares claramente promocionais,
como quando coloca fotos da equipe, escritório e posters da Brasil Paralelo no artigo, ou quando coloca uma propaganda de serviço de streaming da produtora. Olha isso aqui, gente. Em qualquer artigo da Wikipedia, se você colocar desse tipo de coisa numa empresa, todo mundo já marca como autopromoção, tá? Isso daqui é bem claro. E não tem como... não tem como um editor experiente como ele não saber disso, entendeu? Ele tava tensionando. Ele tava tensionando pra ver se isso se sustentava, sabe? E aí, gente, quer ver? Essa foto aqui... Não, essa daqui eu acho. Não, essa daqui. Não, é essa daqui mesmo, peraí. Essa foto aqui, ó. E aí, ó, eles colocavam pôsteres e também nessa época tinha uma listagem de produções da Brasil Paralelo e essa listagem, ela levava direto ao serviço de streaming da Brasil Paralelo, tá? Isso é uma prática bastante combatida na Wikipedia e mais uma vez, autopromoção. E aí, ó, gente, lembrando, ele estava editando, a Brasil Paralelo via advogados da Brasil Paralelo atacando a Wikipedia e processando alguns editores, né? Processando a Wikipedia e processando alguns editores. E aí, apesar dessas ameaças de processo, os editores continuavam a editar e segurar essas edições do Padula aí, né? Meio que finalizando, né, essa rixa, né, entre os editores que estavam protegendo o artigo com o Padula, em janeiro de 2022, né, ele chegou a expor, né, segundo editores da Wikipedia, ele chegou a expor informações pessoais de um editor que dificultou a limpeza do artigo da Brasil Paralelo que ele tentava fazer, né? Ele tentava deixar o artigo mais palatável e o editor ia lá e removia as alterações que ele fazia. A Brasil Paralelo, no processo movido, tá, contra a Wikipedia, ela pedia os dados de alguns editores. E aí, ó, pra não falar que não tem fonte, dá pra gente beber da própria fonte isso, ó. Um dos próprios, né, da Brasil Paralelo assume que eles entraram em contato com editores. Possivelmente, né, alguns daqueles, né, que editaram favoravelmente a Wikipedia para eles. Só reescrever lá, né? Falou, manda qual é a data da fundação da empresa, como é que é e tal. A gente começou, não mandar nossa opinião, nossa narrativa, mas mandar informações descritivas. E ele inseriu lá alguns pontos e fez alguns comentários. Ó, pessoal, vamos pegar leve aí, não é legal e tal. Puta, esse cara foi linchado. Esse cara... E ele nem é ele é de esquerda, entendeu? Ele não gosta de esquerda. Conteúdo, mas ele se sensibilizou, ele falou assim, pô... E o cara foi linchado, treta. Mas alguma coisa do que ele mexeu lá, um pouco dessa... Foi válido pra que hoje... Não é que tá bom lá, tá? Não é que tá bom. Mas assim, já não é aquela... Bom não tá, mas não começa... Mas já não começa por cyberativismo, entendeu? Então não tem muito que só reescrever lá, né? Falou, manda... Então tá aí, né? Fonte no próprio Vilela aqui, né? Que a gente sempre fala a proximidade que o Vilela tem, né? Falando que trabalharam com o editor para melhorar o artigo. Isso é, no mínimo, antiético dentro das regras da própria Wikipedia, tá? Principalmente porque você não pode, inclusive, coletar informações do biografado na Wikipedia, né, do alvo do artigo ali, né, diretamente com ele. Você precisa de ter fontes confiáveis que sejam externas à própria pessoa. Isso é até interessante, a forma como a Wikipedia trabalha, que uma vez mataram uma pessoa na Wikipedia e a própria pessoa se pronunciou no Twitter falando que ela estava viva. Olha, oi, gente, eu estou vivo, é mentira que eu morri. E aí, quando usaram o Twitter da própria pessoa de fonte de que ela estava viva, houve uma discussão, porque não pode ser usado o Twitter da própria pessoa, entendeu? Então, olha assim, a regra ela é tão chata que ela gerou esse tipo de coisa aí, né? Então, só para vocês verem como tá errado isso daqui, tá? Tá errado esse comportamento aqui de edição que foi feito nesse artigo. E aí, gente... eles falam que eles não praticam militância, né, que eles são neutros, que eles são uma empresa sem viés ideológico, e aí tem esse trechinho aqui que é clássico, bastante clássico, acho que todo mundo quase já viu esse trecho,
de que eles falam de militância no trecho, tá? Quebrou o negócio. Bom, vamos pulverizar. Então, a ideia era fazer crowdfunding e no fim a gente seguiu para um modelo bem tradicional mesmo de vender produto. Né? A gente vende a extensão ali. O cara compra a extensão para assistir os conteúdos extras. Só que daí a gente teve uma conversa com o professor Olavo. Nós estava indo total para essa coisa de vender o produto e ele falou assim, não, só um pouquinho. É importantíssimo vocês não podem perder a questão ali da militância. Vocês estão cumprindo um papel para o país, vocês estão prestando serviço para a causa, então não percam isso. Vocês têm que o pessoal tem que ser militante. Aí a gente, tal, aí, então esse pessoal vai ser o fundador do Brasil Paralelo. Aí depois a gente vê, daí agora são os membros, quebrou o negócio. Pronto, né, eu não tenho muito o que falar aqui, né, gente? O vídeo fala por si só, né? Eu não preciso nem tecer comentários sobre o que a gente acabou de ver, né? Professor Olavo, né? E aí, gente, deixa eu só ver se eu cheguei no fim, 27, cadê? Aqui vem, né, o ponto que é mais interessante. Parte do objetivo da Brasil Paralelo foi atingido, tá? Foi atingido, que foi o artigo ser suavizado. Por quê, gente? Por causa disso daqui. Se você suaviza as críticas nos primeiros parágrafos, aquela caixinha que o Google mostra da Wikipedia só vem com esses primeiros parágrafos. Então, se o texto nesses primeiros parágrafos é uma produtora de vídeos independente, é uma produtora de vídeos lá do Rio Grande do Sul, né? É uma empresa brasileira, sabe? Qualquer ladainha dessas já não sai mais no Google aquela explicação básica do que eles fazem, do alinhamento, do viés político deles, né? Da discussão de revisionismo histórico e outras tantas coisas, que é o que é mais importante discutir nesse artigo. Então, sim, eles haviam conseguido fazer isso, e isso perdurou por um bom tempo. Aí a Brasil Paralelos lembra aqui que, graças aos editores, né, defendendo o artigo, ela conseguiu isso, mas não de forma plena, tá? Em 2022, quando a Brasil Paralelos publicou isso daqui, era uma derrota mesmo, tá, gente? Era uma derrota que podia ser pior do que estava. O artigo, ele estava muito suavizado, ele estava muito ruim, e depois, aquele processo contra a Wikipedia e os editores, ele foi arquivado pela justiça. Então esse processo não existe mais, a pedido da própria Brasil Paralelo, que desistiu do processo. E aí que entra o que eu falei no comecinho da live, que quando nós estávamos começando a fazer a ação aqui contra a desinformação, eu havia selecionado de fazer esse vídeo aqui, mas como um vídeo produzido, né? Como um vídeo, né? Como qualquer canal faz aí, que eu colocaria as imagens e apareceria eu falando, né? Como vocês estão acostumados, um vídeo do Normose, né? E aí acabou que eu não fiz. E foi bom que eu não fiz. Sabe por que foi bom que eu não fiz? Por causa disso daqui. Os editores da Wikipedia, que trabalham de forma séria, venceram a batalha no meio tempo em que eu ia fazer o vídeo e essa live. Então, olha só que interessante. Quando eu fui fazer o vídeo, ele tinha um viés de derrota. E hoje, olha só o primeiro parágrafo. A Brasil Paralelo, mais conhecida por seu nome fantasia... Desculpa, a Brasil Paralelo Entretenimento e Educação, mais conhecida por seu nome fantasia, é uma empresa brasileira, fundada em Porto Alegre, e produz vídeos sobre política e história, baseando-se e utilizando um viés de extrema-direita e conservador. E, olha só, surgiu no contexto de uma onda conservadora, né? Cadê aqui, ó? E aqui, ó, gente, ó, jornalistas, olha aqui, ó, o terceiro parágrafo já do artigo. Jornalistas e historiadores definiram a empresa como próxima do governo Bolsonaro e suas produções foram classificadas como tendo um viés político ligado à extrema-direita conservadora. Mais uma vez, o que eles estavam tentando esconder, bem como alinhadas às ideias de personalidades brasileiras de tal espectro, como Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo. Grande Ernesto Araújo, tá? Pesquise para ver o quão intelectual Ernesto Araújo é. A empresa enfrenta críticas por distorcer fatos, tá? Tá desse jeito no artigo da Wikipedia, relacionados à história do Brasil e de Portugal. E para não distorcer, né, para não reclamarem de que carece de fontes, tem um monte de fonte aqui.
Olha só, quarto parágrafo, tá? Em 9 de dezembro de 2019, a série Brasil Última Cruzada passou a ser exibida na TV Escola, um canal de televisão estatal, tá? Na época do Bolsonaro. Esta exibição gerou controvérsia, sendo repudiada pela Regional São Paulo da Associação Nacional de História. A associação descreveu o material como propaganda ideológica de um grupo extremista, tá? Alegando que continha versões mentirosas e negacionistas da história. Com fonte, tá vendo? Como a vida ela é bela, né? Ó, por exemplo, eles não queriam tanto que tivesse pôster deles, tá? Eles não queriam tanto que tivesse pôster no artigo da Wikipedia. Então, olha lá. Agora tem pôster, tá vendo? Ó? Historiadores consideram 1964, o Brasil entre armas e livros, um exemplo de negacionismo e distorção da história da ditadura militar. Tá vendo? Então tá aqui. Não era isso que eles queriam? Eles não queriam que tivesse coisas sobre eles? Então vamos falar. Vamos falar das coisas aqui no artigo. Então, o artigo, os editores tomaram uma posição muito mais interessante. Já que a Brasil Paralelo quer falar das coisas dela, então vamos falar. Vamos falar de quanto eles gastam com publicidade. Vamos falar o que historiadores, né, falam do negacionismo e anti-intelectual do conteúdo deles, tá? Vamos falar das acusações de fake news. Vamos falar da proximidade do governo Bolsonaro. Vamos falar da ideologia no processo seletivo, tá? De que, por exemplo, a Brasil Paralelo se diz livre de amarras ideológicas, porém, no processo seletivo, a empresa testa os posicionamentos dos candidatos com afirmações como, cientificamente falando, é impossível nascer homossexual. Tá vendo? Então, vamos falar deles. Tem todo o rolê que a gente narrou aqui das críticas à Wikipedia. E esse rolê é muito bom, tá, gente? Esse último rolê aqui é muito bom. Da parceria com a G10 Favelas. A G10 Favelas, né, que reúne pessoas das 10 maiores comunidades no Brasil, ela fez parceria com a Brasil Paralelo para passar conteúdo da Brasil Paralelo nos cinemas populares que acontecem nessas comunidades, tá? E aí, o presidente da associação, né, ele se defendeu dizendo assim, ó, quem tiver filmes melhores a gente quer, filmes ruins também, a gente quer tudo. A gente quer ter acesso a tudo para se informar. Olha só, para se informar você precisa ter acesso à informação. Eu acho que esse artigo da Wikipedia tá muito bem estruturado para demonstrar se eles praticam informação ou não. E não é à toa que o Brasil Paralelo quis entrar no G10 Favelas. Dentro do neoliberalismo que a gente vem vivendo, dentro da precarização dos empregos que a gente vem vivendo, hoje o mercado considera que o G10 Favelas é uma mina de ouro. São potenciais consumidores, são potenciais empreendedores. Então, não tem lugar melhor para formar pessoas, né, de direita ou extrema direita do que se aproveitando aqui, né, do G10 Favelas. E, gente, para encerrar aqui, o último pedacinho aqui do artigo, quebra contratual e acusação de terrorismo, tá? Eles fizeram, parece que eles compraram conteúdos de gente ligada à Nova Resistência e ao Duguinismo, tá? Esse é o rolê que a Brasil Paralelo comprou. Não entrou no catálogo da Brasil Paralelo, mas ela comprou desses caras material. Então, assim, eu fico muito feliz porque a Brasil Paralelo tentou e os editores da Wikipedia, pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando isso, venceram essa batalha. Então, fica aí uma lição histórica e uma lição aí de força e resistência. Parabéns a esses editores que conseguiram vencer uma batalha contra contra a Brasil Paralelo e conseguiram rechear o artigo de informações com fontes, com verificação possível. Então vocês não sabem a felicidade que me deu de quando eu peguei para trazer esse assunto para a live e vi que o artigo havia sido melhorado e melhorado com bastante qualidade. Agradecer ao trabalho dos camaradas lá da Brasil Paralelos,
esse conteúdo só foi possível porque eles fizeram esse trabalho lá em 2022. Eu conversei com o camarada, ele me autorizou a usar o conteúdo aqui para fazer esse corte aqui na live e para a gente aproveitar e divulgar bastante isso. Bastante porque a Wikipedia, né, a Wikipédia aí, né, ela acaba sendo uma fonte de consulta para muita gente. E eu, particularmente, acho que hoje o artigo da Brasil Paralelo está recheado de informações boas aí para quem quiser ler ele, para quem quiser divulgar, né, e para você mandar para o seu amiguinho que acha que a Brasil Paralelo é neutra. Gente, esse corte foi pro YouTube, ele faz parte da Semana Parasita, então curta, comenta e compartilha. Tchau, tchau, valeu demais.